E os que creem digam glória a Deus. Amém, igreja? Quem encontrou na Bíblia 1 Samuel capítulo 17, diz assim o versículo 1: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Então olha para mim, esse dia ficou marcado porque foi um dia do duelo, foi um dia de guerra, foi um dia que estava estabelecido para haver uma demanda, uma luta, e só um sairia vencedor. Repita comigo: eu sou vencedor. No caso das mulheres, vencedores. Então você vê que tanto os filisteus como Saul, que era rei na época, eles se encontraram ali para ter uma decisão, uma guerra. E a nossa vida, irmãos e irmãs, também é uma guerra. Às vezes para você vir em uma reunião é uma guerra. Às vezes para você ir para o seu trabalho é uma outra guerra. Às vezes você tratar uma situação sua também é uma guerra. Às vezes você está puxando para um lado e tem gente puxando para outro lado. Então fica difícil. Mas você tem Deus como seu general nessa guerra, para te orientar como vencê-la. Diga glória a Deus. Continuando, diz assim, o versículo 3: estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Ou seja, está falando aí da roupa daquele inimigo. Aquele inimigo chamado Golias, quando ele foi para a guerra, ele foi preparadíssimo para vencer. Aprenda uma coisa: já que a nossa vida é uma guerra, os nossos inimigos, eles vão vir preparados. Eles não vão vir contra nós para correrem o risco de perderem. Eles querem vencer. Diga, está repreendido. Você vê que ele estava todo preparado. A roupa dele era uma roupa especial, tinha até caneleira, tinha tudo, uma armadura, digamos assim, porque ele estava com vontade de esmagar Israel. Tem gente que está com vontade de esmagar você. O inimigo está com vontade de parar você. Repita: eu não vou parar. Fale com mais fé: eu não vou parar. Eu vou em frente. Diga glória a Deus. Continuando para você entender, versículo 7: a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que sais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos.
Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Está vendo, igreja? Olha para mim, presta atenção. A guerra nem tinha ainda começado. Ninguém estava ainda com as espadas em mãos. Mas Israel já estava com medo. O resultado ainda nem tinha chegado. Ninguém sabia quem ganhou, quem perdeu, quem ganhou. Mas Israel já estava o quê? Preste atenção numa coisa. O medo entrou em Israel através de palavras. O gigante ainda não tinha ferido ninguém, não tinha derrubado ninguém, só com meras palavras deixou o povo de Israel com medo. Muitas das vezes a pessoa não aconteceu nada ainda na vida dela, mas por causa de palavras que ela ouviu, ela já está cheia de medo. É um gigante também. Essas palavras também é um gigante. Palavras que trouxeram medo para o teu coração, é um gigante que tem que cair por terra. E vai cair em nome de Jesus. Palavras que disseram para ti que você não ia conseguir, que é difícil, são gigantes também. Você vê que o gigante apenas falou, ele não fez nada ainda. Ele só convidou. Levanta alguém aí para vir brigar comigo. Se ele me vencer, a gente vai servir vocês. Mas se eu vencer ele, vocês vão ser nossos escravos. Em outras palavras. Quando Saul ouviu isso, Saul teve medo. Talvez a senhora e o senhor pergunte, como é que Saul, rei de Israel, ficou com medo dessas palavras? Agora você vai entender por quê. Faltava em Saul o Espírito de Deus. Saul, por não andar mais em conformidade com a vontade de Deus, ele perdeu o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente ganha coragem para enfrentar o que for. Quando bater o medo, o Espírito Santo que já está em você, que te dá coragem, vai lhe dar força para enfrentar essa situação. Amém. Diga glória a Deus. Saul ficou desesperado porque o Espírito Santo já não estava em Saul. E aí as palavras do Golias entrou no coração de Saul e entrou desespero. Meu irmão, minha irmã, o diabo, quando quer vencer alguém, ele primeiro joga palavras para ver se a pessoa absorve, igual uma esponja. Você molha uma mesa, pega uma esponja seca e põe em cima, ela vai puxar um pouco daquela água que ficou naquela mesa. Assim é o diabo. Ele joga a água, as palavras sujas em você. Se tu absorver, guardar no coração, puxa, será que eu vou perder? Será que eu não vou conseguir? Pronto, já começou. Já começou 20% aí do inimigo entrar na tua mente para tirar a tua energia, te botar medo para você desistir da vida e parar de lutar. Repita comigo, eu não vou parar de lutar. Eu vou lutar e vou vencer. Para a glória de Deus. Diga assim seja. Quem está percebendo essa palavra? Então você vê que o inimigo já estava usando uma estratégia. Porque o diabo trabalha com estratégia. O diabo é esperto. Ele pode às vezes não tocar em ti, mas ele lança palavras ao vento para tu ouvir. E ficar guardando aquilo em teu coração. Você tem que ter cuidado com isso. Olhe para quem está do seu lado e diga, você tem que ter cuidado com isso. Amém, igreja? Continuando aqui, ó. Vamos ver o versículo 12. Diz assim, ó. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram quem? Seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava.
para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então olha para mim, Davi também queria entrar, mas não teve vaga para ele. Só entrou 3 irmãos. Então Davi ia lá e voltava, ia no arraial. Davi ia levar comida para os irmãos, no Tabaroé. Davi ainda não sabia dessa batalha, não sabia de nada. Mas Deus já estava preparando Davi. Você vê que Davi não conseguiu entrar naquele grupo, que era o grupo dos medrosos. Deus não quer você no grupo de medrosos. Deus quer você no grupo dos guerreiros. Quem é guerreiro aqui? Por isso que Deus te levantou para fazer parte dos vencedores. Então Davi não entrou, mas não ficou triste, ficou em paz. Às vezes não acontece aquilo que tu quer, não fique triste não. Fique em paz. Deus não quis, Deus sabe de todas as coisas. Ele está cuidando da sua vida. Deus, você vê o que está aqui, ó, a um palmo à frente. Deus vê o que está lá no outro lado. A gente não vê o que está lá no outro lado. Mas Deus, Ele sabe de tudo, irmãos. Ele sabe os porquês das coisas. Cabe a nós aceitar e entender e confiar em Deus todos os dias. E nunca desanimar. Diga glória a Deus. Amém? Continuando aqui, ó. Avance aí, por favor, para o versículo 24. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois está a afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então Davi, olha para mim. Quando disseram para Davi: olha, quem derrubar o gigante vai ter uma recompensa. Davi nem falou da recompensa. Davi olhou para os homens e falou: quem é esse gigante aí para afrontar o povo de Israel? Porque Davi pensou o seguinte: entre ter recompensa e vencer essa batalha, eu prefiro vencer a batalha. Porque vencendo a batalha eu terei recompensas. Diga glória a Deus. Por exemplo, entre você pensar no problema ou usar a fé para Deus lhe dar força para vencer o problema, é melhor você ir para a segunda opção. Usar a fé e pedir forças a Deus para enfrentar essa situação. No final você vai ter força e vai vencer em nome de Jesus. Amém? Continuando aqui, ó, versículo 31. Versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falou, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua... Olha Saul menosprezando Davi. Quantos já menosprezaram a senhora e o senhor? Ah, essa vaga de emprego não é para ti, é impossível. Ah, você não vai conseguir essa façanha. Quantos olharam apenas para ti e te botaram lá no chão? Tal e qual Davi. Davi falou: eu vou lutar e vou vencer o gigante, cheio de fé. Aí o rei Saul falou o quê? Não, você não vai conseguir. Não dá. Você é um menino. O outro guerreiro é um gigante experiente de guerra. Você, coitado, não vai vencer. Sabe por que Davi falou isso? Porque Davi já não tinha o Espírito Santo. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela nunca vai acreditar em você. Agora você deve estar lembrando: então é por isso que alguns me perseguem no trabalho.
Alguns fazem de tudo para me parar, porque eles não têm o Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus, fica mal, fica seco, fica vazio. Só ele é o certo, o resto é tudo errado. Aí Davi, cheio de fé, mesmo assim, não desanimou. Repare, igreja, olha as lutas de Davi, hein? Tentou entrar no exército, não teve vaga para ele. Os 3 irmãos entraram, ele não entrou. Agora o rapaz já fala que quer guerrear para vencer a batalha. Já vem o rei e diz o quê? Você é menino, não tem capacidade. 2 vezes Davi foi menosprezado. Sabe o que me chama a atenção em Davi? Mesmo recebendo desprezo, ele não deixou de acreditar em Deus. Amém. Mesmo sofrendo, ele continuou na fé, confiando que Deus iria abrir a porta para ele. Se você foi desprezado ou desenganado ou rejeitado, Deus abrirá a porta para você passar e para você vencer, para a glória de Deus, igreja, porque Deus é justo. Diga assim: ó, Deus é comigo, vai me ajudar e eu vou vencer em nome de Jesus. Então observe, hoje em dia existe o espírito que usava Saul, o espírito da negatividade. Ele existe hoje. Saul não existe, mas o diabo que estava nele existe ainda. E ele usa bocas para lhe pôr lá no chão, para tirar a tua força, para você não acreditar, para você abandonar Deus, porque o inimigo sabe que se você estiver com Deus, você vai ter força para vencer, para suportar seja o que for que acontecer na sua vida, ou nos seus caminhos. E você sem Deus, como é que você vai vencer? Não tem como. Diga glória a Deus. Vamos ler aqui o versículo 41. Avance aí para o versículo 41. Diz assim, ó: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, fez o que, igreja? O desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa. Então olha para mim, até o gigante desprezou também Davi. A vida de Davi não foi fácil, igreja. Foi uma vida de muito sofrimento. Quantas desprezas esse rapaz sofreu. Quantas surpresas tristes ele enfrentou na vida. Davi não fazia mal a ninguém. Era educado. Era uma excelente pessoa. E só vivia apanhando da vida. Às vezes você fala isso. Não faço mal a ninguém. Sou uma boa pessoa. Estou no meu canto, na minha casa, na minha vida, e tem gente que fica me chateando a cabeça. Davi era assim. Eu quero que você entenda uma coisa: você tem o Espírito de Deus, tem ou não tem? Quem tem, faz assim. Quem tem o Espírito de Deus nunca vai lhe chatear a cabeça. Agora os que não têm, meu irmão, vai fazer coisas para tentar lhe chatear, não tem jeito. É como a água e o óleo, não mistura. Quem está percebendo essa mensagem? Então você vê Davi, mesmo assim, com tanta crítica, ele foi para o combate. Quando o gigante olhou, viu um moço, um jovem. Continuando aqui, ó, o versículo 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Está vendo? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Continuando, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Diga louvado seja Deus. Observe aí a diferença. O Golias estava indo contra Davi com espada e lança, com armamento pesado da época.
Davi estava indo apenas em nome do Senhor dos exércitos, porque o nosso Deus é o Deus de guerra, é o Deus de batalha. Deus, ele pega nossas guerras e guerreia as nossas guerras. Diga glória a Deus. Então Davi, ele já estava diante ali do seu opositor. Davi estava diante do futuro da vida dele, porque aquele gigante ali era o prenúncio de uma nova vida que Davi iria ter. Quanto de vocês querem uma vida nova? E Deus pode lhe dar essa vida nova, mas Deus vai permitir que o gigante apareça, e o gigante vai aparecer. Deus vai permitir você decidir o que tu quer, se tu quer lutar ou tu quer desistir. Se tu quer lutar, Deus vai lhe dar as armas para você vencer esse gigante. Diga glória a Deus. Vamos continuar para você entender. O versículo 46. Hoje mesmo, preste atenção na palavra de Davi. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pode glorificar o nome do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. É forte demais essa palavra. Você viu a fé de Davi? Sabe o que eu fico pensando? De tanto desprezo que ele sofreu, aconteceu o efeito contrário. Há dois tipos de pessoas. Aqui recebe muito desprezo e guarda os desprezos e fica no canto, não quer lutar e desanima. E aquela pessoa que recebe o desprezo e ela fica indignada, ela fala: não, estão me rejeitando, mas eu vou dar a volta por cima. Eu vou me erguer, vou me apegar a Deus, Deus é comigo, vai me ajudar e eu vou vencer. Diga glória a Deus, igreja. Davi, ele fez isso. Davi pegou todos os desprezos que ele recebeu na família, que a família desprezou ele. O exército desprezou ele, Saul desprezou ele, o gigante Golias desprezou ele, mas Deus não desprezou ele. Pode todo mundo lhe desprezar, mas Deus não vai lhe desprezar. Pode todo mundo lhe botar por canto, dizer que você não vai para frente, mas Deus está dentro de você. E como Deus está dentro de si, Deus vai para frente, a sua vida, ela vai para frente, para a glória do Senhor. Diga glória a Deus. Amém? Você reparou a determinação de Davi? Hoje mesmo, olha o que ele falou, antes de guerrear. Davi falou: hoje mesmo, eu vou acabar com você, Golias, e vou arrancar a tua cabeça. Olha só, olha a determinação do rapaz. Quem quer essa determinação, igreja? Deus quer lhe dar essa determinação. Aliás, Deus preparou essa reunião para lhe dar essa determinação. Essas palavras que você está ouvindo valem mais que ouro. A própria Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais doce que o mel e vale mais do que ouro. Diga glória a Deus. Continuando aqui para a gente orar. Versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos e irmãs, pega o espírito dessa palavra, igreja. Aplique isso na sua vida. Aplica essa direção que Deus está lhe dando na tua vida, para você vencer. Não desista, confie, acredite que Deus vai mudar a sua história. Amém? Continuando aqui o 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou,
e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Olha para mim, igreja, uma simples pedra derrubou um homem gigante. Você deve estar pensando, como é que pode isso acontecer, pastor? É aí que vai entrar a fé. A pedra é natural, é uma pedra, mas o poder que estava nela para atingir o gigante é sobrenatural, é de Deus. A nossa vida é natural, mas as maravilhas que Deus tem poder para fazer é sobrenatural. Diga glória a Deus. Quando Davi pegou a pedra, Deus lá do céu observou e eu creio que Deus falou o seguinte: eu vou honrar esse rapaz. Olha a coragem dele. Ele podia pegar uma espada dos soldados. Davi podia chegar em algum dos irmãos que eram soldados. Ô mano, meu irmão, me dá a tua espada aí que eu vou enfrentar o gigante. Davi nem quis saber mais de família, de nada. Davi nem pediu ajuda ao irmão. Ele confiou só em quem? Tem momentos na tua vida, tu pode ter família, amigos, um monte de coisa. Quem vai lhe socorrer é Deus. A família pode lhe ajudar, mas quem vai mudar a sua história é Deus. É Ele que vai mudar a sua história. Diga glória a Deus, igreja. Ele pegou a pedra. Quando ele jogou a pedra, irmãos, Deus pegou aquela pedra e guiou para aqui, para a fonte. A Bíblia diz que a pedra encravou. Você sabe que isso aqui é o crânio isso aqui é duro, é o nosso crânio, é a testa. A Bíblia diz que a pedra encravou, igreja, partiu mesmo isso aqui, e o gigante caiu. Sabe o que isso quer dizer? Todo mundo que fica pensando mal contra ti, Deus vai pesar a mão nesse povo. Amém. E eles vão cair por terra. Amém. E você vai sair vitorioso, vitoriosa, porque Deus é justiça. Diga glória a Deus. Quem está percebendo essa palavra? Aí ele pegou a pedra e jogou, ele caiu. Olha o que diz o versículo 51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Está vendo, igreja? Eles fugiram, os inimigos fugiram. Como é que você vai fazer para o teu inimigo fugir? Tu tem que enfrentar ele. Tu tem que enfrentar. O seu inimigo é aquela situação que veio e está mexendo contigo. Você vai ter que ser forte. Você vai ter que enfrentar. Você não pode correr. Você não pode fugir. Se tu fugir, já era. Por isso lá o apóstolo Pedro falou assim, para a gente confiar em Deus, e o inimigo fugirá de nós. Ele vai fugir. O seu problema vai ter que fugir da tua vida, porque hoje Deus está lhe dando uma pedra. Sabe que pedra é essa? É a fé. Essa pedra é a fé. Para esse gigante cair por terra. Repita comigo: a partir de hoje, de agora, todos os gigantes caem por terra, em nome de Jesus. Qual é o seu gigante, meu irmão, minha irmã? Qual é o gigante que se levantou contra a senhora e contra o senhor? É um gigante econômico? Uma dívida, uma carta de penhora, tribunal? Qual é o gigante? É um gigante orgânico, no organismo? É um gigante, o vício? Qual é o gigante? É uma ameaça? É uma maldição que alguém lançou contra você? Eu não sei qual é o gigante, mas nós estamos aqui, diante de Deus, e Deus vai dar vitória para você em nome de Jesus. Você crê nisso de coração? Quem crê de coração, igreja?
Está ali escrito, ó, tudo é possível ao que crê. Vamos terminar. Versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho, e Saraim até Gate até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. E aí você continua lendo o restante na sua casa. Diga glória a Deus. Eu quis me ater apenas à parte que Davi, de tanto desprezo que sofreu, tanta rejeição que sofreu, ele não desanimou, ele foi em frente. E o final está aí para todo mundo ver, e está registrado na palavra de Deus que ele venceu. Você hoje recebeu uma palavra profética de que você também vai vencer. E esse gigante vai cair por terra, já está caído, para a honra e glória do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Outra coisa, irmãos, o gigante usou a boca para afrontar Davi e o povo de Israel. A cabeça foi arrancada, nunca mais ele falou mais nada. A boca que proferiu ofensas e afrontas contra ti, Deus vai fechar essa boca. E você vai abrir a tua boca para dar glória a Deus, em nome de Jesus. Diga assim seja. Quem entendeu a palavra, igreja? Tome posse dessa vitória em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, igreja, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque as mãos no seu coração.